Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E vamos prosseguir hoje querendo o Senhor concluir as bem-aventuranças. Muito bem, então hoje é a segunda parte das bem-aventuranças, capítulo 5, vamos começar lá no versículo 7. Vou ler aqui a partir do versículo 1 apenas para contexto. Diz: Jesus, vendo a multidão, subia a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Muito bem, irmãos, então os versículos 1 e 2 mostram-nos Jesus a prosseguir o seu ministério. Este é o início do ministério público de Jesus. Jesus olhou, viu a multidão e, compreendendo a maior necessidade da multidão, vemos que ele, versículo 2, abre a sua boca e o que faz é ensinar, pregar a partir de um sítio elevado, um monte. Por isso é conhecido este seu primeiro grande discurso como o Sermão do Monte. E o que é que o Senhor começa aqui por descrever? São as chamadas bem-aventuranças, até ao versículo 12, 8 bem-aventuranças. E o que é que elas descrevem? Elas descrevem precisamente aquilo que Jesus quer que nós sejamos como crentes. Estas são as qualidades de um crente, de um cidadão não deste mundo, mas um cidadão do reino de Deus, dos céus. E nós vimos que o versículo central deste discurso, que abrange 3 capítulos, podemos vê-lo lá. A ideia central é Jesus a dizer em Mateus 6:8: não vos assemelheis, pois, a eles. O mundo onde nós vivemos tem os seus valores, seu estilo, os seus propósitos, e aquilo que Jesus aqui diz é: sim, mas tu, como crente, não te assemelhes a esse mundo. E por isso as bem-aventuranças começam aqui a descrever, e vai ser o tema de todo o sermão, o caráter do cristão. E Jesus está aqui a dizer que todos nós devemos ser assim. Todos os crentes devem mostrar não uma destas características, mas todas estas qualidades. E são estas qualidades que marcam a diferença essencial entre o crente e o descrente, entre aquele que é um cidadão apenas do mundo e vive para este mundo, e aquele que é um cidadão do céu. São qualidades espirituais. E Jesus diz aqui, acentuadamente, bem-aventurado, que é aquilo que Deus acha e diz que nós somos. Se tivermos estas qualidades, Ele diz: és bem-aventurado. É a avaliação de Deus, é aquilo que Deus pensa de nós. Deus está a dizer: se fores assim, a tua alegria é profunda, é prolongada, é total, é uma dádiva que vem apenas de Deus. Nós vimos já as primeiras 4 bem-aventuranças, versículos 3 até 6, e hoje vamos prosseguir com a 5ª bem-aventurança, que está no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, Jesus está a dizer que o que Deus quer de nós é que nós sejamos não altivos, não achando que somos detentores de toda a capacidade, mas diz: tens de ser pobre em espírito, chorar, manso, ter fome e sede de justiça. E nós já vimos isso, e agora fala de outra qualidade que Deus quer ver em nós, que é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos. Isto é um teste grande para nós.
Será que nós somos misericordiosos? Mas Jesus diz, é assim que tu tens de ser. O que é que nós somos aos olhos de Deus, essencialmente? Deus olha para o homem e vê cada um de nós e sabe que nós somos transgressores da sua palavra, das suas leis, pecamos, o resultado disso é a condenação eterna, separação eterna de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, pelo amor, pela bondade e, sobretudo, pela misericórdia de Deus, Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador e pagou o preço da nossa culpa. Então, quando nós ouvimos e cremos na palavra de Deus, misericordiosamente Deus perdoa-nos. Pela sua misericórdia, Ele faz-nos seus filhos, por causa da nossa fé em Jesus. E há um trecho fantástico em Efésios capítulo 1, versículo 3, que espelha bem isso. Diz assim, capítulo 2, eu enganei-me e disse 1, mas é capítulo 2. Peço desculpa ao Daniel, acho que pus 1. Porque diz assim, está a dizer que nós, por natureza, somos filhos da ira e andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, olha esta expressão, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estão a ver? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela sua, diz aqui, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Então, é essa misericórdia de Deus que fez de nós seus filhos por causa da nossa fé em Jesus. Por isso, misericórdia é um dos atributos de Deus. E Jesus está aqui a dizer que nós temos de ser como Deus é. O Salmo 103, versículo 8 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande é a benignidade. Então, bem-aventurados os misericordiosos são, esta palavra olha para as pessoas que estão num grande desespero, em miséria da vida, debaixo das consequências do pecado, enquanto vivem neste mundo, e ser misericordioso é ter aquela compaixão, aquele desejo eterno de aliviar o sofrimento do nosso próximo. Então, o crente é alguém que tem pena, que vai ter uma atitude para aliviar a dureza da vida do seu próximo. O crente é aquele que compreendeu a sua real situação perante Deus, como nós vimos agora, um transgressor, condenado, mas que foi perdoado, e então ele vai também exercer misericórdia na sua vida, vai perdoar aqueles que também transgridem contra ele. Quer dizer, se eu conheço a misericórdia de Deus na minha vida, eu também vou compadecer-me e ser misericordioso no mundo enquanto vivemos aqui. Qual é o galardão, a bênção prometida por Jesus a esses que são misericordiosos? Está aqui. Alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. Têm a promessa de Jesus de alcançarem também de Deus a misericórdia, a compaixão. E nós vamos receber isso de Deus não apenas enquanto vivemos aqui. Se formos misericordiosos, Deus vai também fazer com que recebamos misericórdia enquanto cá vivemos, mas sobretudo na eternidade. E há um exemplo bem claro disso, está em 2 Timóteo 1:18, em que Paulo ali escreve a Timóteo, recordando-se do bem que recebeu, como se lembraram dele,
oraram por ele, o visitaram na prisão em Roma. Ele refere aí um nome que é Onesíforo. E ele acrescenta assim: o Senhor lhe conceda que naquele dia, o dia em que nós vamos estar perante Deus, ache misericórdia diante do Senhor. Vai haver um dia nas nossas vidas, irmãos, em que nós vamos precisar da misericórdia de Deus. No final, no dia do julgamento, haveremos de precisar da misericórdia quando cada um de nós estiver em pé diante do tribunal de Cristo, prestando contas, como Paulo diz em 2 aos Coríntios 5:10, daquilo que fizemos por meio do nosso corpo. Vamos prestar contas, não vamos a um julgamento de salvação, mas vamos prestar contas. E por isso Paulo disse, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia. Temos também misericórdia da parte de Deus. Como crentes, também falhamos, também caímos. E nesse dia vão transparecer ali as coisas erradas, pecaminosas, que como crentes ainda praticamos, e vamos precisar da misericórdia. Se foste aqui misericordioso, Jesus diz, bem-aventurado, vais alcançar misericórdia. Depois a sexta bem-aventurança está no versículo 8. É também maravilhosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É isto que Deus quer de cada um de nós, ser limpo de coração. Qual é um dos nossos grandes desejos como filhos de Deus? Ver a Deus. Já pensaram nisso? Isto é uma promessa, vão ver a Deus. Estar com Ele, contemplá-lo. E Ele diz aqui, mas isso vai estar ali oferecido para aqueles que são limpos de coração. É ver a Deus de uma maneira, só Jesus sabe como é que isso vai ocorrer. Mas o que é o coração? Para nós termos de ser limpos de coração. O coração aqui refere-se ao centro da nossa personalidade, aquilo que nós somos intimamente, aquilo que governa a nossa vida. O coração é de onde brota tudo. A mente, a vontade, as emoções. É a pessoa na sua totalidade. E foi precisamente esta totalidade da pessoa que Jesus aqui quer destacar. Ou seja, o coração vai ditar tudo aquilo que nós somos. E há duas coisas, pelo menos, que nos devemos lembrar acerca do coração. A primeira está em 1 Samuel 16:7, que diz, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para nós e pouco interessa se somos altos, baixos, bonitos, menos bonitos. Ele vai olhar para o meu e para o teu coração. E o Senhor Jesus Cristo lançou um alerta sobre o coração. Em Mateus 15:19 diz, porque do coração, do nosso íntimo, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Então, para Jesus, o que é ser limpo de coração? De facto, nós precisamos de um coração puro, para que esse coração limpo e puro guie a nossa vida, uma vida agradável a Deus. Um limpo de coração é alguém que não tem hipocrisia, é uma pessoa franca, simples, tudo está visível, não precisa de esconder nada. A vida dessa pessoa limpa de coração, vida pública ou privada, é transparente para os homens e para Deus. O íntimo, as motivações desse coração, tudo é puro. Não há nada desonesto na pessoa que é limpa de coração. É sincera, é uma pessoa de confiança. Uma pessoa que rejeita a fraude, rejeita a malícia, a hipocrisia, mas
O seu íntimo é de pureza, é de santidade, é de verdade. E isso alcança-se quando nós cremos no Senhor Jesus e Ele muda a nossa vida, faz-nos nascer de novo. E o rei Davi orou assim no Salmo 51:10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Foi o pedido dele quando ele cometeu aquele grave erro de adultério e de mandar matar o marido de Batseba. E o mesmo Davi no Salmo 24, 3 e 4 diz: quem é o cidadão dos céus? Que é como diz aqui Jesus. O limpo de coração vai ver a Deus, e isso só é possível porque vai estar na presença de Deus. Ele diz no Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Qual é então a bênção de Jesus prometida aos limpos de coração? Esta é de facto uma das mais maravilhosas promessas de Deus para os homens. Havemos de ver a Deus, estar com Ele face a face. Irmãos, nós como crentes temos um destino, temos uma marcação, uma agenda. Já está agendado. Vamos ter uma audiência na sala do trono do próprio Deus. Vamos estar com Ele. Nós agora estamos aqui a ser preparados para esse encontro com o Rei. Mas aproxima-se esse dia. Nós vamos ver a Deus na glória. 1 João 3,2 diz assim: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de o ver como Ele é. Quando Jesus vier, vamos vê-lo como Ele é. Por isso, amado irmão e irmã, verás a Deus. Esta é a coisa mais tremenda que se pode dizer. Vamos ver a Deus. Os ímpios, os descrentes, vão ser excluídos da presença de Deus no juízo final. Mas os limpos de coração vão de uma maneira particular contemplar a face de Deus na glória. Aproxima-se esse dia. Apocalipse 22:4 diz assim: e verão o seu rosto. Uma promessa. E só realmente alguém que não pode ser envergonhado pode olhar diretamente no rosto do Senhor. A sétima bem-aventurança está no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O crente tem de ser um pacificador. O que é um pacificador? É aquele que promove a paz. Tudo faz para que haja paz. E porquê é que os pacificadores, aqui diz Jesus, são bem-aventurados? Porque se destacam por serem pessoas diferentes das outras pessoas do mundo, absolutamente diferentes. E eles são assim porque são filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Vês um pacificador, um crente, é um filho de Deus. Um pacificador. Cada cristão tem de ser um pacificador. Na igreja, no dia a dia, na vida da igreja, lá fora, na sociedade, no seu trabalho, na vizinhança, na família. Um pacificador. O Senhor Jesus ensinou-nos a sermos pacificadores. E os apóstolos de Jesus que escreveram livros do Novo Testamento também nos ensinam que, como crentes, jamais deveríamos procurar o conflito. Jamais deveríamos ser vistos como responsáveis pelo conflito. Pelo contrário, sermos vistos, chamados para ativamente sermos pacificadores.
Olha, um apóstolo de Jesus, Pedro, 1 Pedro 3,11 diz: busca a paz e siga. Procura a paz, segue-a. O escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos. Paulo, Romanos 12, 18, quanto depender de vós, se depende de ti, tende paz com todos os homens. Tem paz com os crentes da igreja? Não. Com todos os homens. Ter paz com todos. Porque cada cristão, que é um crente que foi transformado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, é uma pessoa onde já não imperam as obras antigas, que era aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, as obras da carne. Olha o que é que ele diz, mostrando a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne. Gálatas 5. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e invejas. Tudo isto leva à guerra, a conflito entre as pessoas. Mas o cristão vai mostrar o fruto do Espírito e ele é pacificador, é humilde, é aquele que procura manter, estabelecer a paz, a concórdia e se preocupa, sobretudo, que as pessoas conheçam a paz com Deus, porque isso significa salvação. O pacificador, crente, não fala mal das outras pessoas, controla a sua língua, como Tiago diz. Vejam o que acontece quando não controlamos a língua. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Portanto, o pacificador é cortês, difunde a paz, onde quer que ele se encontre, não é egoísta, é amigável, é acessível, atrai a si a mansidão e a paz, é uma pessoa que é constrangida pelo amor de Deus. E qual é a bênção? Aqui o galardão de Jesus aos pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Nasceram de Deus. Um filho é alguém que nasce, nasce dos seus pais, não é? O crente nasce de Deus. E o pacificador é um filho de Deus, pertence a Deus. E por isso o crente é um pacificador porque quer ser como Deus é. Assemelha-se ao nosso Pai, ao seu Pai, que é o nosso Deus. Vejam que Deus é um Deus de paz e Ele mostra isso, como vemos aqui em João 3,16. Deus ama o mundo inteiro. Deus quer a paz com o mundo inteiro, quer que todo o mundo encontre a paz salvadora com Ele. Essa paz que vai levar à vida eterna. E Deus fez isso amando o mundo inteiro. E aqueles que quererem e aceitarem vão ter. E, portanto, enquanto o diabo é agitador, Deus ama a paz. E nós, como seus filhos, somos pacificadores. E essa é a bênção que Jesus aqui proclama, essa bem-aventurança para os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Porque Jesus é o príncipe da paz e nós vamos ser como Jesus. Depois, a oitava e última bem-aventurança, versículos 10 a 12, talvez a maior, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, esta bem-aventurança. Os versículos 11 e 12 são a aplicação prática da verdade da bem-aventurança do versículo 10. O que é que nós não lemos aqui para compreendermos que bem-aventurança é esta? O que é que nós não lemos? Não diz assim: bem-aventurados os que sofrem, os que são perseguidos. Só.
Há muita gente perseguida no mundo, pelos mais diversos motivos. Mas Jesus diz aqui, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Esses é que são bem-aventurados. Não é bem-aventurados os que são perseguidos porque são pessoas difíceis, insensatas, cometem erros por causa do seu pecado. Não é disso que Jesus fala aqui. Jesus alude aqui somente aos perseguidos por causa da justiça. O apóstolo Pedro, por exemplo, diz assim: nenhum de vós padeça ou sofra porque é homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Jesus diz, és bem-aventurado se és perseguido, se sofres por causa da justiça. Então, que perseguidos são estes? Não é, então, perseguição por causa dos nossos erros humanos, mas, vejam, versículo 11 explica melhor, por minha causa. Estão a ver? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, por sermos semelhantes a Jesus, por nos parecermos a Jesus, perseguidos por nós praticarmos aquilo que Jesus praticou e que diz para nós praticarmos, a justiça dele, a verdade dele, perseguidos porque amamos aquilo que Jesus ama, perseguidos porque rejeitamos aquilo que Jesus rejeita. 2 Timóteo 3,12 diz, e também todos os que piamente, que dedicadamente querem viver em Cristo Jesus, aquele crente que vive praticando a palavra de Deus, padecerão perseguições. Portanto, os crentes serão perseguidos, mal vistos no mundo, porque são diferentes das outras pessoas, tal como Jesus era diferente. Ou seja, quando nós olhamos e estamos a estudar o Evangelho de Mateus, e já vimos o Evangelho de João também, que os Evangelhos retratam a vida de Jesus, nós podemos ver aquilo que Jesus era. E houve uma altura que Jesus perguntou assim, quando ele começou a ser perseguido, ele disse assim em João 10,32, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Eu tenho mostrado tantas coisas boas da parte do Pai, porque eu sempre faço a vontade do Pai. Vocês querem apedrejar-me, mas por qual das obras boas? E o crente às vezes é assim, olha, eu sou uma pessoa, sou limpo de coração, eu sou pobre em espírito, sou manso, pacificador, e estão a perseguir-me, a injuriar-me, maltratar-me. Porquê? Qual destas coisas boas é que é o motivo de me tratarem assim? Não é? E Jesus diz, olha, se acontecer, não há motivo, mas és bem-aventurado. Jesus foi odiado porque ele era santo, fazia a vontade do Pai, vivia em absoluta santidade, justiça, em verdade, e odiaram-no, perseguiram-no e mataram-no. E aplica-se o mesmo, é o que Jesus está aqui a dizer. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça bíblica. E no versículo 11, Jesus fala aqui das aflições que esperam os seus fiéis seguidores. E quando nós vemos em muitos lugares do mundo a vida da igreja é tudo maravilhoso, devemos questionar. Porque vejam aqui o que é que Jesus fala, as palavras que ele emprega, injúria, perseguição, mentira contra vós, mentem. Dizerem todo o mal contra vós. E depois acrescenta, por minha causa, por seres crente, por seres cristão, por seres um filho de Deus. Portanto, os perseguidos aqui são aqueles que se assemelham a Jesus, que se parecem com Jesus e gostam, amam ser assim como Jesus. E nós vivemos num mundo caído,
O Deus deste século é o nosso inimigo, podemos até dizer arqui-inimigo, que é Satanás, que é o Deus deste século, cruel, hostil, agressivo, e ele não está disposto a que os crentes tenham uma vida pacífica. Quando Jesus falou no seu sermão profético, que é muito conhecido, em Mateus 24, versículo 9, Jesus enfatizou ali: sereis odiados de todas as gentes, todas as nações, por causa do meu nome. O Evangelho de Marcos ainda é mais específico. Entregar-vos-ão aos tribunais, sereis açoitados por amor de mim. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 16 e 17, diz, vai mais longe, olha, a própria família, os teus próprios familiares, os teus próximos, vão exercer essa perseguição. Até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis entregues, matarão alguns de vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então Jesus não deixa aqui nenhuma ilusão para a vida cristã. Atos injustos, odiosos, violentos, perseguição contra aqueles que amam a Jesus. Uma extensão do ódio que o mundo mostrou para com o Filho de Deus. É disto que fala esta bem-aventurança. Mas Jesus deixa-nos aqui palavras de conforto. Ele está a dizer, olha, quando isso estiver a acontecer na tua vida, sabes o que é que Deus acha? Está a dizer, és bem-aventurado. O mundo vai dizer, és um banana. Porquê que continuas assim? Diz, és bem-aventurado. Essa é a apreciação de Deus. E é nisso que nós temos que crer. Porque Jesus diz aqui, será que nós conseguimos encontrar aqui um motivo forte para sentirmos bem-aventurados? Diz, olha, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus só vai ser destes. Destes que assim amam a justiça de Deus. É realmente de grande conforto. Grande, ele diz mais aí. No versículo 12, exultai e alegrai-vos. Grande é o vosso galardão nos céus. Cá não vamos ter esse galardão, mas nos céus está à nossa espera. Esse grande, vejam, grande é o vosso galardão nos céus. É o que o Senhor Jesus diz aqui. Então qual é este galardão que Jesus aqui promete aos que sofrem perseguição por causa da justiça? Esta bênção é igual à primeira bem-aventurança, versículo 3. As bem-aventuranças começam e terminam com o reino dos céus. Diz, bem-aventurados os pobres em espírito, Deus é o reino dos céus. Depois descreve outras características e conclui no versículo 10, a última, Deus é o reino dos céus. Tudo começa e termina com o reino dos céus, o reino de Deus. Grande é o vosso galardão nos céus. Temos de ter a paciência de ficar à espera desse galardão nos céus. Hebreus capítulo 11, que é um capítulo que fala dos heróis da fé do Antigo Testamento, fala qual era o grande anseio desses heróis da fé. Versículos 10 e 16, diz, eles esperavam a cidade celestial, a nova Jerusalém, o reino dos céus. Portanto, quando estiveres a ser perseguido e os homens disserem todas as coisas falsas, exulta e alegra-te. Fica a saber o quê? Olha, fim do versículo 12. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não és o primeiro. Os profetas de Deus, que Deus chamou para irem e dizerem, assim diz o Senhor, e proclamar a palavra de Deus, diz Jesus. Olha, se te acontecer a ti, a perseguição, és igual aos profetas de Deus. Os homens que Deus escolhia para fazerem uma missão fantástica.
és semelhante aos profetas, esses servos fiéis, que agora, irmãos, sabem onde é que se encontram esses? Estão na companhia de Deus, estão nos céus, são habitantes do reino de Deus e agora estão rejubilando na glória celestial. Grande é o teu galardão nos céus. Há um versículo que toca muito o meu coração, que Jesus revelou na sua oração em João capítulo 17, versículo 24, que eu vou ler, que Jesus está aqui a dizer o que é que ele quer, o que é que ele pede ao Pai. Diz assim: Pai, aqueles que me deste, que são os crentes, quero que onde eu estiver, onde é que Jesus vai estar? No céu. Também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está a dizer: oh Pai, que estes que pertencem ao Senhor, os crentes, não é? Eles estejam comigo e vejam a minha glória. Ou seja, são bem-aventurados. Deles é o reino dos céus. Portanto, está aqui em foco, neste galardão de Jesus, o fim da nossa carreira, o nosso destino final. Tu és uma pessoa distinta, já pertences a outro reino, estás a dirigir-te para o céu, que é um reino sem par. Em conclusão, irmãos, que existam em nós todas estas bem-aventuranças, todas estas qualidades, que são as qualidades do cidadão dos céus. Como filhos de Deus, aguarda-nos uma bênção maravilhosa, gloriosa, admirável. Não há palavras para descreverem aquilo que nos aguarda, que é, havemos de ver a face de Deus, como Ele é, vamos adorá-lo na presença dEle, os nossos corpos mortais vão ser transformados e glorificados, somos filhos de Deus, vamos ser como Ele, não vai haver mais separação, nenhuma coisa que provoque tristeza, nem por um segundo, serão consolados, não é? Diz ali, herdarão a terra, serão consolados. Vamos ter alegria pura e total, glória, santidade e a misericórdia também nos aguarda. Como Paulo escreveu, e com isto vou terminar, em 2 Coríntios 4:17, o que nos aguarda é um peso eterno de glória muito excelente. Como ele disse aos Filipenses, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, ou seja, estar no reino dos céus. Bem-aventurados. Amém.